Olá, estamos de volta aqui hoje na nossa aula 4. Nós vamos falar sobre antropometria, né, que é uma ciência que estuda as dimensões do corpo humano. Vocês devem estar se perguntando, para que eu preciso fazer esse estudo, né, dessa ciência? Porque nós temos que adequar, né, o trabalho ao homem. E nós sabemos que o ser humano, né, ele tem de biotipos diferentes, né, alturas, dimensão de parte do corpo, braço, perna. Então é importante a gente estudar a antropometria justamente por isso, né, saber aí como usar essas dimensões em relação ao projeto, como especificar um projeto. Então a gente precisa sim do estudo da antropometria. Nós vamos estudar as dimensões estáticas e as dimensões dinâmicas. O que seriam as dimensões estáticas? São as dimensões do corpo quando ele se encontra em postura neutra. O que é postura neutra? É quando eu não estou fazendo nenhum tipo de deslocamento, rotação, né? Eu não estou fazendo nenhuma angulação, então eu estou em postura neutra. E as dimensões dinâmicas? São quando o corpo se encontra em movimento, quando eu preciso fazer deslocamentos. Então aí eu falo que eu estou fazendo estudos das dimensões dinâmicas. Bom, e o objetivo, né? O objetivo desse estudo é justamente projetar postos de trabalho que atendam às necessidades posturais, pelo menos a 90% da população. Por exemplo, a gente pode dizer uma cama, por exemplo. Uma cama, ela tem de comprimento 1,90 m, né? Por que essa cama tem 1,90 m? Porque foi feito um estudo com a população, onde a maioria, por exemplo, das pessoas, né, a altura máxima seria entre 1,85 m, 1,80 m. Aí se fez, né, para atender a maioria da população, com essa estatura, uma cama que tivesse 1,90 m. Para atender essa parte da população. Mas digamos, será que existem pessoas mais altas? Existem. Existem pessoas com 1,90 m, 1,95 m, 2 metros, e aí? O pé vai ficar de fora. Então, aí eu preciso fazer um projeto de uma nova cama que atenda aquele indivíduo, para que ele não fique com o pé para fora, que ele fique numa posição cômoda. Então, quando se fazem projetos mobiliários, justamente para isso, pegar esse estudo da antropometria para ajustar ao mobiliário, os postos de trabalho, a maioria da população, mas a gente sabe, né, que nós temos exceções e que essas exceções precisam ser estudadas, por isso o estudo da antropometria. E agora a gente precisa falar também, pensando na parte de dimensão estática, dimensão dinâmica, falar em relação às áreas de alcance das bancadas de trabalho. Nós temos 3 áreas aí, nós temos a área ótima, a área normal e a área máxima. A área ótima, como vocês já devem ter visto aí na apostila, né? É quando eu trabalho, ela fica bem próxima a mim. É quando eu trabalho, são trabalhos mais precisos, onde eu uso muito os dedos e os punhos. A área normal é quando eu uso punhos, dedos, eu já consigo usar o antebraço. E a área máxima é quando eu tenho, até onde eu posso ir com o alcance máximo dos meus braços, né? Nós podemos observar isso no slide, né, que está mostrando aí o desenho, onde vocês podem ver o alcance máximo, a área ótima de trabalho com as 2 mãos e o alcance ótimo. Fora da área máxima, de alcance máximo, não convém, né, a gente realizar nenhuma tarefa, porque aí eu já vou ter problemas em relação à postura. Bom, e claro que se eu estou falando de bancada, né, alcance na mesa, nas áreas de bancada, eu tenho que falar sobre o trabalho sentado. Para que eu faça um trabalho, né, onde eu
faço um trabalho que eu tenho que permanecer sentado, eu preciso de alguns critérios. Que critérios são esses? Eu tenho que ter um assento estofado, eu tenho que ter uma borda arredondada, a própria NR17 ela determina isso. Eu tenho que ter uma regulagem de altura, eu tenho que ter regulagem de encosto, cadeira giratória e apoio para os pés. Aí vocês vão me dizer, como que eu posso dizer que uma cadeira é ergonômica ou não? Para ser considerada cadeira ergonômica, ela que tem que ter regulagem. Ela tem que ter regulagem tanto no encosto quanto no assento. Por quê? Eu vou regulá-la de acordo com as minhas características. Por isso, ela é uma cadeira ergonômica, quando ela tem regulagem. Se ela não tiver regulagem, ela não é uma cadeira ergonômica. E aí foram criados 6 princípios aí para os assentos. São os princípios básicos aí dos assentos. E que princípios seriam esses? Bom, as dimensões dos assentos, eles devem ser adequados às dimensões antropométricas. Claro que eu tenho uma pessoa muito forte, não vai conseguir sentar num assento pequenininho, né? Eu tenho que dimensionar o assento de acordo com aquela pessoa que vai utilizá-lo. O assento também deve permitir variações da postura. Deve existir um assento para cada tipo de função, né? Dependendo do quanto tempo eu fico sentado, né? Ou o tipo de tarefa que esteja executando, eu tenho que ter um tipo de assento. O encosto e o apoia-braço devem ajudar no relaxamento. E o assento e a mesa, eles formam um conjunto integrado. Porque eu não posso pensar na mesa isolada e isoladamente da cadeira. Eles formam um conjunto, né? Eles têm que ser integrados. Eu tenho que estar ajustado para mim. Porque se não acontecer isso, se eu tiver com uma mesa muito baixa, eu tiver as pernas longas, eu vou ter que forçar uma postura. Eu vou ter que colocar minhas mesas para fora da mesa. Então eu vou ter rotação de tronco. Isso numa jornada de trabalho, eu vou lesionar minha coluna. Com o tempo, eu vou lesionar. Então, não é uma postura adequada, né? Então, eu tenho que pensar nisso. Bom, e é isso. Por isso o estudo tão importante aí da antropometria, né? Ela vai verificar, né? Vai mexer nessa parte, quando eu for projetar, vai me auxiliar nos projetos. E quando eu já tenho o projeto pronto, eu tenho que adequar aquele projeto a quem vai utilizá-lo, né? O que eu tenho que fazer para melhorar aquele mobiliário de acordo com a característica daquele trabalhador, certo? Por isso é tão importante o seu estudo. Bom, era isso. Espero vocês na nossa próxima aula. Até lá!